Fala pessoal, seja bem-vindo a um vídeo específico para o treinamento SSA. Vamos falar aqui sobre o cronograma do treinamento SSA fase 1, 2 e 3. Vai fazer o SSA, seja qualquer uma das fases, quer se preparar da melhor forma, com quem entende, com quem acerta raciocínio, com quem te prepara da melhor forma, então você está no lugar certo. Então, eu vou te mostrar nesse vídeo o cronograma de como está organizado o treinamento SSA para todas as fases. Então, fica aqui no vídeo e vem comigo para saber todos os detalhes de como vai acontecer essas aulas que são extensivos de treinamento ao vivo comigo com aulas semanais, beleza? Vem aqui comigo e vamos embora. Você já deve ter visto aqui a plataforma, né? Então, isso aí é a aba do aluno. Quando você entra na plataforma, para ter acesso ao cronograma do treinamento, tá? Você vai entrar no treinamento que você está inscrito, tá? Vamos entrar aqui no SSA1 e você já vê que tem aulas disponíveis, né? Temos aqui as aulas iniciais, que seriam as aulas introdutórias, tá? Por onde começar a plataforma, como é que você vai usar a plataforma, onde é que vai estar os materiais, os flashcards, as questões. Aqui tem um cronograma, o caderno dos erros, temos aqui algumas dicas e o primeiro simulado diagnóstico já está disponível. Tá? No momento que você adquire a plataforma, você já automaticamente já tem acesso a isso tudo que está aqui. Beleza? Então, a gente tem os modelos de questões que vão ser colocados, vários outros materiais depois aí na parte de como está o treinamento, aí eu mostro em outro vídeo, beleza? Então aqui a gente está interessado no cronograma, então você vai ver acesso aqui bem intuitiva, tá? Vamos fechar aqui essa parte para ficar melhor. Você vê aqui onde temos os materiais, onde vamos ter cronogramas e apostilas e o caderno dos erros, né? Cronogramas e apostilas, você clica, automaticamente ele já abre aqui na aba da esquerda os módulos que estão disponíveis para vocês, tá? Então, esse que estão em azul é o módulo. Quando você clica no módulo, ele vai abrir os materiais das aulas que estão disponíveis para vocês dentro de cada módulo aí, ó. Como já temos aí, ó, simulados, a gente tem as provas do SSA, a gente já tem o simulado diagnóstico, temos aqui um vídeo de dicas de estudo. Nesse caso, a gente está interessado no cronograma. Se você quiser baixar o cronograma, tá? É só apertar nessa aqui, ó. Nessa, deixa eu colocar aqui. Você aperta nessa parte aqui, tá? Do, de baixar arquivo no seu computador. Compartilhar, né? Temos aqui para você avaliar o conteúdo. Não esqueça de avaliar, tá? Caso você tenha alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários ou colocar alguma anotação que fica disponível para você. Esse cronograma já está disponível. Vamos só fechar aqui, ó, para ficar com ele maior. Tá? E a gente tem o seguinte, vamos detalhar aqui o cronograma. Quando você vê o cronograma, tá? Quando você vê alguma aula, automaticamente você vê que tem aqui essa partezinha, tá? Essa parte aqui, antes de a gente iniciar, é o que vale XP, tá? É pontos para você subir o ranking. Vocês têm um ranking aqui dentro da plataforma, na qual você vai estar disputando ali o primeiro lugar, que vai ter premiação para quem está no primeiro lugar no final do curso. É, ganhar, tá? Então, no momento que você aperta no rank, você vai ver que tem XP aqui, ó. Você vai ganhando XP. Quando você vê uma aula e você quer ganhar um XP dela, é só marcar como concluído. Você só ganha o XP se marcar como concluído nas aulas, tal, dos materiais. Lá no fórum, também você ganha XP se responder, colocar coisas no fórum, tá? Quando você entra na parte do ranking, você vai ver que aqui vai ter o ranking semanal, o ranking mensal e o ranking geral. O ranking semanal vai te dar com quantos XP você conseguiu durante aquela semana. O mensal durante o mês, né? Isso aqui vai aparecendo todos os seus alunos, os seus colegas, né? Que está na mesma turma que você, e geral. Tá? Então você pode ver que aqui eu estou com, no geral, eu estou com 156.392 XP. Tá? Em segundo lugar, aqui a gente tem Vitória, que está com 105.824, né? Bem próximo ali da minha pontuação, tá? Mas eu não conto no ranking, tá? É só eu que vejo o meu ranking, beleza? Aqui no ranking geral, quem vai estar vai ser Vitória, beleza? E você também pode olhar aqui que é bem interessante que fica aqui na aba da esquerda, ó. Você vai ver que vai ter um emblema para você quando você começa a subir o ranking.
Mostra aqui quantos XP você tem, quantas moedas você tem e os dias de investida, né? Os dias que você esteve ali na plataforma fazendo questão, quantos dias seguidos você fez alguma coisa lá na plataforma, tá? Respondeu questão, viu aula, material, e aqui mostra a patente que você está, que é a patente Diamante 1 eu estou, tá? Essas patentes elas vão até lendário, beleza? Então, tá aqui a quantidade, né? Eu já estou com 156 mil, que eu assisto a aula, eu vejo o vídeo, eu marco como concluído, e quando você faz isso, né, você ganha o ponto lá, beleza? Então, entrou aqui, cronograma, eu já vi a aula, tá? Você vê que ela tem essa barrinha aqui em branco. No momento que o tempo aqui chega, ó, esse tempo para você olhar o cronograma é 1 hora. Aí o tempo aqui no cronograma, eu quero pausar porque eu quero ir no banheiro. Pá, pausei. O mesmo serve para questões, tá? Para questões na plataforma, você pode pausar ela também. Aí fica aqui, vai no banheiro, volta, coloca aqui para continuar e ele vai continuando aqui enchendo a barrinha até chegar no final. Quando chega aqui, aí você ganha esses 50 XP, tá? Mas caso você tenha terminado antes do tempo, é só você marcar como concluído, automaticamente ele já passa aqui, ó. Então, já enche automaticamente e você ganha esse XP, tá? Da mesma forma é quando você tem aqui assistir um vídeo, assistir todinho, chegou aqui, ele vai e clica, né? Então, avalia o vídeo e marca como concluído assim que você finalizar, tá? Lembrando, tá? Não fique marcando todas as coisas como concluído, não, porque você vai perdendo ali a sua organização. No momento que você marca como concluído, lá na plataforma ele vai começar a ficar com essas partes aqui verde, tá? Aí você perde onde é que você precisa ver algum material. Então, marca como concluído só quando tiver visto. Então, o cronograma ele foi organizado por semanas, tá? Onde a gente vai iniciar no mês de março, beleza? Vamos ver aqui o cronograma, onde já vai me dar todas as turmas, tá? Os materiais que você vai ter no cronograma. Deixa eu fechar essa aba. Você vai ter, as aulas serão ao vivo, com gravação. A primeira aula do treinamento, esse é o primeiro treinamento que eu estou fazendo, tá? Na plataforma, é a primeira turma na plataforma. Você vai ter modelos de questões de todos os conteúdos, como já tem lá disponíveis, simulados acumulativos, simulados gerais, o banco de questões que tem mais de 1 milhão de questões, porém só está disponibilizado até o momento 13 mil questões aproximadamente. Tá? Questões de diversos vestibulares e Enem atualizadas. Você vai ter direito às aulas gravadas, que assim que finaliza a aula ao vivo, já fica disponível. Os materiais são em PDF, aula teórica e resolução de questões, simulados corrigidos, análise de erros em simulados, tá? Caderno dos erros do curso, que já está lá disponível, materiais de aprofundamento, aulas para tirar dúvidas, materiais da plataforma externa, isso aqui vai ser as monitorias que vai acontecer, beleza? Os materiais serão liberados por semana, tá? É claro que você vai ter a autonomia de estar ali na plataforma, fazendo questões da plataforma, respondendo simulados que não foram orientados, tá? Vai ter aulas estratégicas, aulas para treinar estratégia de prova, que é interessante ter, simulados autorais, simulados de outros vestibulares, para você treinar também um repertório de questão, flashcards, plataforma gamificada com ranking e premiação, como eu já falei, gráficos de análise de desempenho e questões de matemática separadas por conteúdo, envolvendo todas as fases, tá? Todas as fases e todos os conteúdos cobrados por SSA, tá? Esse gráfico de análise você consegue ver aqui também na aba da esquerda, ó, onde temos aqui, ó, Analytics. Vai estar todos os simulados, tá? Ó, tudo que você fez na plataforma. O seu ranking, o ranking mensal, o ranking geral, dias que você entrou na plataforma, dias seguidos, tá? Isso aqui é dias seguidos, quantidade de will pontos que você vai ter. Futuramente eu vou colocar premiações dentro da plataforma para trocar por XP, tá? A patente que você está e a quantidade de questões que você fez nos últimos 7 dias, tá? Nos últimos 7 dias está aqui, mas se você quiser filtrar mais, você aperta nessa aba e filtra aqui. Desde o início, nos últimos 30 dias, no ano ou no mês, tá? Colocar aqui desde o início, você consegue enxergar agora que os gráficos já mudaram e ver aqui exatamente seu desempenho, né? Em geral, eu só fiz questão
lá no mês de dezembro, tá? Se você tiver feito em outro mês, tá? Deixa eu colocar aqui outro aluno, ó. Se você tiver feito em outro mês, você vai ter lá na plataforma, tá? Vai estar um gráfico diferente assim, tá? Porque vai ter os dias que você vai ter feito dias diferentes, tá? Dias, né? Desempenho por período, aqui a gente tem os dias, tá? E aqui a gente tem também, beleza? Nos últimos 7 dias, se eu quiser fazer a minha análise. Se eu quiser colocar o de Vitória aqui, desde o início, ó. Então vai estar aqui como é que fica o gráfico, tá? No momento que você filtra, automaticamente ele já muda os gráficos e vai te dando aqui um gráfico onde mostra, né, quais são, onde é que está acontecendo seus erros, a interpretação de texto. Aqui, a gente tem outra aqui, ó, operações fundamentais. Dentro da plataforma ele vai te dando isso aqui, beleza? Vê que é interessante ter esses gráficos, porque exatamente você trabalha com o que você tem ali, tá com ponto fraco, beleza? Tranquilo? Ela respondeu até o momento, né, 102 questões, o que é muito pouco, mas ela vai subir isso aqui muito mais. Ela está no ranking platina 1. Beleza? Tranquilo, né? Então, a gente viu isso aí. Tá? São o que você vai ter disponível na plataforma, são isso aí. Iniciando aqui, a gente tem um treinamento SSA 2026 ao vivo, domina a matemática do SSA de todas as fases, sem se preocupar, né, em querer gravar todo o conteúdo de todas as fases. Então, a gente estuda de maneira estratégica para a fase que você vai fazer o SSA. Parar de perder tempo estudando o que você vai ver no SSA 1 não é a mesma coisa da mesma forma que vai ver no SSA 2. É claro que você precisa saber o SSA 1 para conseguir ter um melhor desempenho no SSA 2. E é claro, né? Pensando nisso aqui, as turmas que vai entrar do SSA 2 e 3 vai ter algo diferente do que a turma do SSA 1 vai ter. Aulas ao vivo, gravações, apostila, como já falei, tá? Qualquer fase que você fizer está com 40% de desconto, tá? Pelo preço de R$ 495,95. Hoje, né? Você entrando para a plataforma hoje, você consegue ter acesso a quase 198, R$ 200 de desconto na plataforma, que era R$ 495,95. Você vai pagar uma vista com R$ 297,57. Ou também você pode dividir, né, em 10 vezes de R$ 30,35. É a Netflix que você paga menos ainda do que a Netflix. Então, 10 vezes você divide no cartão, você consegue pegar qualquer que seja a fase, tá? Todas as três são o mesmo valor, beleza? 40% de desconto, isso aqui só se você entrar, né, na plataforma quando você estiver vendo esse vídeo, tá? Lembrando que as inscrições está na pré-inscrição, tá? Mas se você entrar hoje, você consegue esse valor aqui, beleza? Isso aqui, valor à vista, e você tem acesso por 10 meses à plataforma, que é o tempo até chegar lá no SSA, beleza? Tranquilo? Então, garanta sua vaga o mais rápido possível para já iniciar, porque na plataforma já tem coisas esperando você. Beleza? Vamos lá. Conteúdos de cada módulo no SSA. Lembrando, tá? Tem um grupo exclusivo para o treinamento, um grupo de pré-inscrição. Você clicar no link aqui que está na descrição desse vídeo, você vai ter acesso ao grupo de pré-inscrição e, consequentemente, o grupo exclusivo para a turma, né, para o treinamento. O grupo de pré-inscrição é um grupo dedicado a informações sobre esse treinamento. E lá também é onde eu mando mais rápido os detalhes, como é que você consegue a promoção, como é que você consegue o desconto e as dúvidas mais rápidas lá no grupo, tá? Se quiser entrar no grupo, é só clicar no link que está aqui na descrição que você é autorizado. Então, os conteúdos de cada módulo, né? De cada área do SSA. O SSA 1 está em verde, tá? Você vai ver que eles estão por cores para facilitar para vocês. E o SSA 1, o que é que cobra? Números reais, o que é que a gente vai ver em números reais no SSA 1? Os conjuntos numéricos, as operações, a representação algébrica, expressão aritmética, valor absoluto e módulo, múltiplos divisores e divisibilidade, MMC, MDC, fatoração, produtos notáveis, teoria dos conjuntos, operações com conjuntos, sentenças matemáticas, sistema ortogonal, razão e proporção, regra de três simples e composta. Lembrando que esse treinamento ele está de acordo com o último edital que foi lançado para
o SSA. Se vier a ser lançado um novo edital para o SSA e tiver conteúdos diferentes do que tem aqui, ou eles retirarem, né, algum conteúdo e acrescentar outros, a gente modifica também as aulas, tá? Como são aulas que serão ao vivo, então a gente vai ter essa facilidade de poder tirar a aula que estaria prevista e colocar a nova aula se tiver, beleza? Expressões algébricas, a gente vai ver as expressões algébricas, valor numérico, equações do primeiro e segundo grau, sistema de equações do primeiro e segundo grau e as representações geométricas das equações e sistema de equações. Funções. Para o SSA1, a gente vai ver o conceito e a relação, são a parte inicial de funções, né? Lei de formação, representação, domínio, imagem e contradomínio, crescimento, classificação, taxa de variação, função inversa e função definida por mais de uma sentença. Na parte de funções específicas, a gente vai ver a função do primeiro e do segundo grau, seguida da função exponencial, tá? E, consequentemente, já entra ali na parte de progressões aritmética e geométrica, chegando em grandezas e medidas, onde a gente vai trabalhar o Sistema Internacional de Medidas, vai trabalhar as grandezas derivadas, notação científica, ordem de grandezas e algarismos significativos e duvidosos, tá? Chegando na parte de geometria, a gente vai ver área, perímetro e volume, como o edital coloca. Perímetro de figuras planas, área de figuras planas e o volume, ele só coloca o volume do paralelepípedo e do cubo, tá? Eu coloquei só paralelepípedo, mas a gente trabalha os dois, beleza? Isso é o que o edital cobrou, tá cobrando lá no site, beleza? E probabilidade estatística, por SSA1 ele só cobra análise de gráficos, infográfico e tabelas, medida de tendência central e medida de dispersão. Não cobra probabilidade para essa fase, beleza? E aqui a gente fecha a parte do SSA fase 1. Para a fase 2, a gente inicia, né, o módulo de teoria. Quando chegar no cronograma detalhado, a gente vai ver alguma coisa bem diferente. O edital ele cobra taxas, índice e planilhas, tá? Financeiras. Esse módulo a gente vai trabalhar com as taxas de índice mais cobradas na prova, tá? Com análise de planilhas, de gráficos. A gente trabalha um pouquinho mais específico a parte de função exponencial, já entrando para a função logarítmica. Geometria, a gente trabalha com os polígonos, trabalha com os triângulos, trabalha com a parte específica dos polígonos regulares, inscrição e circunscrição, trabalha também com aquela parte de variação da área do perímetro em função do lado da figura, trabalhando com aquela constante de proporcionalidade, trabalha com planificações e vistas, a área total de volume dos prismas, poliedros, pirâmides e corpos redondos. Em probabilidade estatística, nessa fase ele vai cobrar a análise de tabelas e gráficos e infográficos, e aqui a gente já entra um pouquinho de análise combinatória, né? Que é o princípio de contagem, a permutação, arranjo simples e combinação, é o que é cobrado para essa fase aqui do SSA. Fechando isso aqui, a fase 3, né, vai cobrar agora mais razão e proporção um pouquinho, né, mais aprofundado, trabalhando com porcentagem, aumentos e descontos sucessivos e escalas. Aqui ele entra com a última parte de funções, que é as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tá? A gente vai trabalhar com ela. Tá? Iremos trabalhar, né, a parte de triângulos mais aprofundada, que é a parte envolvendo semelhanças e congruências, as relações métricas, lei de seno e cosseno. Na fase 2, tá? Bastante, a gente vê que vai trabalhar também com triângulos, tá? Só que aqui a gente trabalha um pouquinho mais específico apenas, né, com aquela parte envolvendo a parte introdutória, tá? Que seria quando a gente tem os polígonos regulares e um pouquinho do triângulo equilátero, tá? Aqui a gente se aprofunda mais na parte de trigonometria. A gente tem as transformações geométricas, trabalhando as isometrias, homotetias, projeção ortogonal, localização e movimentação. Teremos geometria analítica, específica para essa fase, equação da circunferência, equação da reta e fecha a probabilidade estatística trabalhando novamente leitura e interpretação de gráficos, e aqui ele foca na parte, né, de
probabilidade, que seria as probabilidades, né, da união, da interseção, eventos equiprováveis e não equiprováveis, probabilidade condicional e cálculo de probabilidade a partir de frequências relativas. É importante ficar ciente de que esse conteúdo ele também cobra conceitos de fases anteriores. Então, quem vai para a terceira fase precisa ter o domínio de conteúdos da primeira e da segunda fase. Quem vai para a segunda fase é necessário ter domínio da primeira fase. Quem está na primeira fase está construindo o raciocínio, então, maravilha. Então, não precisa da fase anterior, porque não tem. Então, primeira fase é a fase na qual tem mais conteúdo, porque é a fase que vai precisar construir raciocínio para as próximas duas. Na segunda, precisa revisar o que viu na primeira, e para a terceira, precisa revisar na primeira e na segunda. E é pensando nisso que o nosso cronograma ele foi elaborado para que todas as aulas terminem na mesma semana. Tanto fase 1, como fase 2, como a fase 3, terminem na mesma semana, para que a gente consiga uma revisão com toda a fase ao mesmo tempo, da revisão e simulados, para que aconteça na mesma semana toda essa parte das revisões e dos simulados. E é nisso aí que você precisa ficar ciente, daí eu vou te mostrar. Com o SSA1, como a gente viu, ele é o que tem a maior quantidade de conteúdos cobrados no edital, ele vai iniciar antes do que o SSA2 e o SSA3, tá? E eu vou te mostrar como a gente vai trabalhar. O curso inteiro ele conta com 35 semanas, que são divididas em 2 semanas de recesso, assim como o extensivo Enem, 18 semanas de teoria e prática, com aulas, questões, tá? Vai ter essas monitorias, 7 semanas de simulados e aproximadamente, né, 7 semanas de revisão. Mas isso aqui, né, eu estou contando com as aulas de acordo com o que está sem contar feriados, sem contar algo imprevisto. Eu contei sem olhar para os feriados, tá? O curso vai iniciar no dia 4 de março e vai terminar no dia 22 de julho, tá? Porque como é um conteúdo, como é uma fase que é segmentada por conteúdos, né? Então a gente acaba terminando muito mais rápido a fase do essencial, o treinamento, do que o extensivo Enem, tá? Mas você pode ver que não vai ficar sobrecarregado. Se eu colocar o cronograma sobrecarregando você, a gente iria terminar em 3 meses, tá? E dessa forma, eu separei para que não fique tão sobrecarregado a, as aulas, tá? Como aulas uma vez na semana, então vai estar tranquilamente, você vai conseguir absorver, exercitar os conteúdos daquela semana, tá? Para conseguir um aproveitamento melhor. Depois que acaba, né, as aulas, a gente começa os simulados e as revisões finais. Cada semana contará com uma aula para cada fase, que vai iniciar às 6h30 ou às 7 horas. Aos sábados vai ter monitoria para tirar dúvida de questões da plataforma ou alguma questão externa que você queira trazer, né, de algum curso que você está fazendo, tá? Essas aulas só vão iniciar em abril. Então, eu sempre estou colocando, o primeiro mês é o mês de aula, para no segundo a gente iniciar com a monitoria, tá? E nesse primeiro mês é o que você vai ali, né, começar a construir uma base, na qual você vai começar a selecionar questões, mas também nesse primeiro mês você pode colocar questões no fórum, tá? No fórum eu também estou ali respondendo questões sempre que eu entro na plataforma, tá? Quando não tiver monitoria, pode colocar as questões no fórum. O grupo de WhatsApp vai ser apenas para informações mais rápidas que eu queira dar, algum imprevisto que pode acontecer, tá? Isso aí será tudo no WhatsApp, beleza? O cronograma vai estar dividido em conteúdos por semana, na qual você encontra o conteúdo e outras colunas. Você vai ter o cronograma, vai ter a semana, a fase na qual esse conteúdo, né, está se correspondendo segundo o manual do candidato. Então, o verde são os conteúdos que estão no manual do candidato para a fase 1, para 2, né, alunos da segunda série, para a fase 3, os alunos da terceira série. Checklist para você ter um controle do que já estudou. Questões que vão ser as questões que estão sendo realizadas por você e as revisões que serão programadas com base
no nosso cronograma, tá? Beleza. Aí veja só como é que vai acontecer aqui, ó. A gente vai iniciar na primeira semana de março, mas a fase 2 ela não inicia nisso aqui, tá? Quando é que a fase 2 vai iniciar? Aqui tem que estar faltando, né, a fase 3, tá? Aqui a gente tem a fase 3. Veja, a gente inicia a fase 1 já com conteúdo e em seguida inicia a fase 3 na mesma semana com revisão. Antes de iniciar as aulas para a fase 2 e para a fase 3, eu coloquei no cronograma revisões que eu vou fazer com vocês, tá? São revisões para fixar ali um pouquinho, né? Como vocês vão começar os estudos para o SST, é necessário pegar um nivelamento, pegar conteúdos que vai ser necessário para aquela fase. Porque como já está na fase 2 e fase 3, e como eu falei, é necessário ter domínio de conteúdos das fases anteriores, não dá para eu iniciar as aulas já colocando conteúdo em vocês do que vai ser cobrado, porque possivelmente vocês devem estar saindo de férias, né, iniciando ali, não tem o domínio do que é cobrado na fase 1, tá? Pode ser porque você não estudou da maneira correta, então a gente vai ter essa revisão, tá? Fase 1 inicia em março, tá? Tranquilamente. E com ela vai iniciar a fase 3 com revisões, tá? Aí a gente tem o mês de março, fase 1 e fase 3 com revisão. E a gente inicia abril, tá? Com a fase 2. A fase 2 só vai iniciar com aulas ao vivo no mês de abril, beleza? No mês de abril inicia com revisões. E aqui a gente vai tendo, né? As revisões da fase 3 continua, a fase 1 vai estar com conteúdo e a fase 2 vai começar as revisões em abril, beleza? Feito isso, a gente vai tendo as revisões, então 5 revisões, tá? Para fase 2 e são 7 revisões para fase 3, beleza? E a fase 2 ela vai começar aqui com aulas lá no mês de maio, beleza? No mês de maio a gente começa com aulas teóricas para a fase 2 e a fase 3 começa com aulas, né, no finalzinho de abril. Captou? Então, lembrando, tá? A gente não inicia com aulas todo mundo ao mesmo tempo. Vai iniciando fase 1 e 3, depois inicia a fase 2 com revisões, a 2 e a 3. Terminou as revisões, a gente vai para o conteúdo. Lembrando, tá? Essas revisões são revisões de conteúdos das fases anteriores que vocês precisam, tá? Conteúdos principais. As revisões finais são revisões para a prova SSA do ano de 2026. Beleza? Então não confunda, tá? Essa primeira revisão com a revisão final. Não é assim. A revisão 1 é um nivelamento para poder iniciar o curso, tá? A revisão final é uma revisão de tudo que a gente viu durante o ano para aquela fase que você vai realizar. E a gente vai seguindo o cronograma aqui. Você está vendo que as aulas não vão ser sobrecarregadas, ó. Por exemplo, a fase 1 a gente vai ver uma aula expressões algébricas e valor numérico, tá? Mesmo sendo um conteúdo simples, a gente vai trabalhar a teoria e vai trabalhar questões, tá? Vai ter questões bem detalhadas a ler para a gente trabalhar, beleza? E vai vendo aqui, tá? Ó, temos a fase 1, a equação do primeiro e segundo grau. E quando a gente inicia aqui os conteúdos da fase 2, a gente inicia com aquela parte de taxas, índice, inflação, tá? Tudo, toda aquela parte, né? Envolvendo um conteúdo bem mais exploratório, né? Acerca de alguns conceitos. E vai seguindo. Depois a gente vem análise de planilha, juros simples e composto. Depois vem função exponencial e assim vai até chegar, né? Na última semana, que é a semana que vai acontecer lá em julho. A última semana, né, que é a última semana de conteúdo, vai ser a semana do dia 17 até o dia 22 de julho. Em seguida, né, a gente termina aqui a fase 1 com medida de dispersão, a gente termina a fase 2 com combinação e termina a fase 3 com cálculo de probabilidade em frequências relativas. Depois de terminar isso tudo, aí tem 2 semanas de recesso, tá? Que é a semana 19 e dia 20, a semana 19 e a semana 20, voltando, né, na semana
21, né? Aqui, semana 21. E da semana 22 até a semana 27 serão simulados por área, tá? E as semanas depois dos simulados serão as revisões que vão acontecer até o dia da prova, tá? Esse é o simulado, esse é o cronograma bem detalhado para vocês, tá? Caso esteja com dúvidas, peguem ele detalhadamente, vão olhando ele, tá? E não esqueçam, tá? Para ter acesso a esse cronograma, tem na plataforma e também está no grupo de, de pré-inscrição, beleza? Então, cuidem, garantam já a sua vaga no treinamento ao vivo para o SSA, para você gabaritar essa prova de uma maneira bem tranquila e conseguir entrar na universidade. Preço promocional, depois disso a gente não vai ter mais abertura de turma, tá? É uma única turma que vai abrir em fevereiro para iniciar em março. Então, cuidem e vamos embora conquistar a vaga de sessões. Espero vocês no treinamento SSA.